Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Casa do Caminho. Eu me chamo Alessandro, estamos aqui para mais uma oportunidade de conhecimentos evangélicos através do estudo do livro Pão Nosso. A gente vai adquirir um pouquinho mais de conhecimento através das reflexões que nosso querido Emmanuel nos traz no dia de hoje, com muito amor, com muita alegria, com muita compaixão, certo? Vão todos chegando aí, se acomodando em seus lares, né? Um lugar bem confortável, bem tranquilo, para receber o conhecimento através do estudo, os cuidados através do passe, a doação através das vibrações, e assim a gente vai cada vez mais caminhando na fenda da evolução, certo? Vamos lá para os boas noites do pessoal que vai adentrando com muita alegria, com muito amor, com muita compaixão. Os recadinhos importantes da nossa semana. O principal dessa semana é que a gente tem o bazar, né, o pechinchão, que será realizado no dia 16 agora, desse sábado, a partir das 13 horas. O nosso pechinchão, as peças, todas as peças da Casa do Caminho vão estar custando 25 centavos. Então não perca essa oportunidade de fazer uma comprinha lá no nosso bazar, adquirir os nossos produtos. E se você quiser partilhar esse conhecimento, né, essa informação com outras pessoas que estão à sua volta, por gentileza, faça esse favor e assim a gente vai acomodando, né, aconchegando todas essas pessoas aí na nossa Casa do Caminho, certo? Lembrando dos recadinhos muito importantes também, daqui a pouco eu dou os boas noites, a gente está com umas palestras presenciais na Casa do Caminho, lembrando que de terça e quinta-feira as palestras se iniciam às 20 horas da noite, certo? Então a gente recomenda que vocês cheguem por volta de uns 15 minutinhos antes do horário. Temos as palestras também que serão realizadas às sextas-feiras, né, a partir das 14 horas da tarde, e as palestras no dia de domingo, que serão realizadas em 2 horários. A primeira será às 9 horas e a segunda às 10 horas da manhã. Então, lembrando que vocês têm que estar utilização da máscara, né? Não pode estar com nenhum sintoma de febre, coriza ou tosse, ou até mesmo algum resfriado, para não contaminar as outras pessoas e também vocês se protegerem em relação ao Covid também. Lá na entrada a gente tem a higienização com álcool gel, aferição da temperatura, e dentro do salão a gente está comportando 25 pessoas com espaçamento devido à solicitação da nossa OMS, certo? É isso aí. Então vamos dar boa noite para o pessoal aqui que chegou. Boa noite, meu querido amigo Manuel, seja bem-vindo. Querida Maria, seja bem-vinda. Marilene Barbosa, seja bem-vinda. Boa noite, querida Ismeia, seja bem-vinda. Regina Mobará, seja bem-vinda, minha querida. Querida aluna Alessandra, seja bem-vinda. Lênis, seja bem-vinda. Isso aí. Querido amigo Eric e Meire, sejam bem-vindos, né? Muito boa noite para vocês, certo? Deixa eu ver. Elaine, seja bem-vinda também. Elaine? Isso. Então, para vocês não esquecerem os recadinhos também, para colocar os nomes para as vibrações, só identifica para nós em duas listas, né? Encarnados e desencarnados, porque a gente coloca separados para a gente fazer um bom atendimento a todos esses irmãos e irmãs necessitados, ok? Lembrando de separar a aguinha para ser fluidificada através do passe, né? Que vocês continuem acomodados em um ambiente tranquilo, serenos, né? Para estar em sintonia com a espiritualidade, com o nosso Mestre Jesus e o nosso Deus, e assim a gente receber todos os cuidados necessários, certo? Querida Elizabeth Siqueira, seja bem-vinda. Fico contente com a presença de todos vocês aqui.
com muita alegria, com muito amor. Querida Irã, seja bem-vinda. Fabiano Santos, seja bem-vindo, meu querido amigo. Isso aí. Muito bom, agradeço a presença de cada um de vocês aqui no dia de hoje, com muita alegria, com muito amor. Boa noite, Karina, seja bem-vinda. É isso aí, muito bom estar com vocês aqui. Boa noite, Elza, seja bem-vinda também. Lembrando que a gente vai dar a continuação no estudo, né? Através do capítulo 58, contribuir. Essa reflexão é muito importante para os nossos dias de hoje, isso nos faz refletir. Então, para quem quiser acompanhar, né, pegue a sua Bíblia, a gente vai ler um trechinho do 2 Coríntios, né, segunda carta ao Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Então, esse capítulo é bem pequenininho, ele contém 16, deixa eu ver aqui certinho para vocês, ele contém 15 versículos. Então eu vou ler os 15 para a gente compreender qual que é a reflexão que Paulo nos oferta, né, através dessa epístola. E também a gente vai trazer a reflexão do nosso querido Emmanuel, né, que nos oferta aí as suas sabedorias. Muito bom. Boa noite, Terezinha, seja bem-vinda. Eu agradeço a contribuição de todos vocês. Lembrando também, muito importante, antes de a gente começar, que a gente está aceitando as doações, tanto na parte de vestimentas, né, que estejam em bons estados, eletroeletrônicos, o que mais? Roupas, calçados, qualquer utensílio em doação, a gente está aceitando, porque essas doações nos servem de materiais para a gente revender e assim adquirir os recursos para a gente estar pagando os nossos compromissos, que é a água, a luz, o telefone. É muito importante que assim mantenha a casa aberta. E também as doações dos alimentos, né, que é muito importante também, porque a gente, através dessas doações, a gente consegue estar formando cestas básicas e auxiliando alguns irmãos e irmãs necessitados, né, com essas cestas básicas aí. No momento a gente está auxiliando 53 famílias, isso é muito importante, né? E cada um de nós doando um pouquinho a gente consegue aí atender todos eles com muito amor, com muito carinho e com muita compaixão, né? E isso é muito importante. Então vamos dar mais uns recadinhos aqui de boa noite. Quem mais? Elisena, querida amiga, seja bem-vinda. Querida Iraci, seja bem-vinda. Agradeço a presença de todos vocês. Isso aí. Dentro de alguns minutinhos, né, alguns segundos aí, a gente entra aí adentro nos estudos de hoje para as nossas reflexões. E assim a gente consegue aprender mais um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus através de Paulo e através das reflexões do nosso querido Emmanuel. Então, lembrando que o nosso livrinho aqui continua sendo o Pão Nosso, tá bom? Esse nosso livro aqui é psicografado pelo nosso Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Esse livro que eu tenho é a versão de bolso e é da coleção Fonte Viva, tá ok? Isso aí. Certo? Então, agora vamos nos iniciar aí através das vibrações, isso é muito bom. Então, para quem se sentir confortável, feche os olhos. E para quem não se sentir confortável, siga com os olhos abertos. Mas eu peço que em pensamento vocês continuem seguindo as vibrações, as orações, para a gente estar nessa harmonia com o nosso Criador. Ok? Então, vamos todos fechar os nossos olhos com muito amor, com muito carinho, com muita compaixão. E assim a gente agradece a Deus por mais uma oportunidade de estarmos encarnados. Agradecemos ao nosso querido Mestre Jesus, nosso irmão mais velho, pelas orientações, pelos cuidados recebidos diariamente. Vamos também dar boa noite aos nossos mentores em particular, esses amigos queridos que nos orientam, que nos indicam o caminho mais correto a ser seguido.
Vamos também dar boa noite a toda a equipe espiritual da Casa do Caminho, que já se encontram no nosso lar, aos enfermeiros, enfermeiras, aos médicos, aos dirigentes da Casa do Caminho, Dr. Hélio Silva, doutor. A gente agradece a todos eles, Dr. Maurício, isso lembrando, Dr. Maurício, José Maurício. A gente agradece também aos guardiões que protegem a nossa casa, agradecendo também aos professores, aos alunos que com muito amor e carinho vêm ao nosso lar para nos instruir no dia de hoje. E assim também aos irmãos e irmãs que vêm buscar um pouquinho mais de conhecimento através desse estudo. E humildemente pedimos, Senhor Jesus e nosso Deus Pai, que estejamos de mente aberta, de coração aberto, para compreender as reflexões no dia de hoje. Nos ensina, Senhor, a colocar em prática todos esses ensinamentos. Fixa na nossa mente e no nosso íntimo essas reflexões e nos ensine a trabalhar para o nosso melhoramento, para a nossa evolução e assim nos tornarmos pessoas melhores, com muito amor, com muita alegria, com muita compaixão. E nessa noite, Senhor, damos início aos estudos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Certo? Muito bom estar em sintonia com o nosso Mestre Jesus e o nosso Deus. Então vamos lá? Então a gente está no capítulo 58 do estudo, que chama Contribuir. Aí o Emmanuel, ele traz, através de uma reflexão de um trecho bíblico do Novo Testamento, o seguinte recado. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, quem escreveu essa epístola foi o nosso querido irmão Paulo, né? Segundo Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Então a gente vai dar uma olhadinha lá no trecho evangélico num todo para compreendermos. Então o título é Ofertas para os Cristãos da Judeia. Naquela época, se a gente pensar um pouquinho mais amplamente, tudo acontecia não somente para o desenvolvimento espiritual, porque aquele povo ainda estava caminhando, assim como nós nos dias de hoje, caminhando para o caminho espiritual, mas ainda eles tinham necessidade de uma compreensão material para ligar as informações evangélicas. Então, o nosso querido Paulo, ele descreve: a respeito do auxílio que vocês estão mandando ao povo de Deus na Judéia, de fato, não tenho nada que escrever a vocês. Sei que estão querendo ajudar e por isso eu os tenho elogiado para os irmãos da província de Macedônia. Eu disse que vocês, os irmãos que moram na província da Alcaia, já estavam dispostos a ajudar desde o ano passado. A maioria deles ficou muito animada com a boa vontade de vocês. Agora estou enviando estes irmãos para que não fiquem sem o valor, o elogio que fiz a respeito de vocês sobre este assunto. Mas, como eu disse, vocês estarão prontos para ajudar. Aí ele continua. Espera aí só um pouquinho. Porém, se alguns irmãos da Macedônia forem comigo e não os encontrarem preparados, isso vai ser uma vergonha para vocês e para nós, que tivemos tanta confiança em vocês. E sem falar na vergonha que vocês mesmos vão sentir, por isso achei que era preciso pedir aos irmãos que fossem antes de mim para preparar a oferta que vocês prometeram, né? Então ele continua. E é assim, quando eu chegar aí, ela já estará pronta e todos ficarão sabendo que vocês deram ofertas para o que quiseram e não porque foram obrigados. Ele continua no versículo 6. Lembra disto, quem planta pouco, colhe pouco.
quem planta muito, colhe muito. Está aí no versículo 7, que diz que cada um dê a sua oferta conforme o seu coração, não com tristeza nem por obrigação. Pois Deus ama quem dá com alegria, e Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todos os tipos de obras. Como dizem as Escrituras Sagradas, Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. Ele continua, e Deus, que dá semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade. E assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Por isso que vocês fazem não somente, ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Eles darão a glória a Deus por esse serviço que vocês estão prestando. Mostra a eles como são dedicados ao Evangelho do Cristo, pela oferta generosa, que vocês aceitam e seguem. Eles também darão glória a Deus pela oferta generosa que vocês estão dando a eles e todos os outros. E eles orarão com muito carinho por vocês, por causa do imenso amor que Deus tem mostrado a vocês. Agradecemos a Deus o presente que Ele nos dá, um presente que palavras não podem descrever. Então, olha que importante isso, essa reflexão, Então, naquela época, eles ligavam as lições espirituais com as lições materiais, para que eles associassem as informações e assim buscassem a transformação. Então, Deus ele vai ofertar a todos esses irmãos, assim como nós, todas as ferramentas necessárias para que possamos ofertar as nossas caridades, tanto material, que é a menos importante agora, mas as espirituais, para que possamos cuidar das pessoas que estão à nossa volta da melhor forma possível. E assim, de nós mesmos, que é uma ferramenta essencial. A gente precisa estar apto e capaz, para cuidar da gente e assim cuidar das pessoas que estão à nossa volta. Então, sempre que a gente estiver buscando dar essas caridades às outras pessoas de bom grado, de um coração alegre, amoroso, a gente vai receber muito mais de Deus. Porque essa é a forma generosa que Ele nos contribui. Se a gente pensar dessa forma, segue dessa forma o caminhar da evolução. Então, isso é muito importante para a nossa reflexão de hoje. Então, ele continua, nosso querido Emmanuel, que segue assim: quando se divulgou a afirmativa de Paulo que Deus ama o que dá com alegria, muita gente lembrou a esmola material. Então, como eu disse, naquele tempo as pessoas tinham que associar o lado espiritual com o material para praticar a caridade. Mas a gente agora, através dessa oportunidade, através do estudo e dos tempos atuais, a gente compreende que o material é necessário a gente ajudar aqueles irmãos necessitados, mas também a nossa caridade espiritual, o nosso tempo, o nosso ombro amigo, as nossas boas palavras, os nossos bons sentimentos, as nossas boas reflexões. O nosso ouvido também tem de grande valia nessa caridade para escutar os irmãos necessitados. Então, naquela época usavam os materiais para
aprender o espiritual, hoje em dia a gente entende que o espiritual tem muito mais importância para a nossa transformação e a transformação de todas as pessoas que estão à nossa volta. O louvor, todavia, não se circunscreve às mãos generosas que espalham obolos de bondade entre os necessitados e sofredores. Naturalmente, todos os gestos de amor entram em linha de conta no reconhecimento divino. Mas devemos considerar que o verbo contribuir, na presente ligação, aparece em toda a sua grandiosa exitude. Então, a palavra contribuir, ela é muito ampla. A gente pode realmente contribuir financeiramente na vida de algum irmão necessitado, mas também na nossa vida espiritual a gente pode contribuir muito mais, que é muito mais valioso para Deus. Essa caridade, esse amor partilhado que vem de dentro de nós, Essa ação instintiva, natural que tem dentro de nós, ela vai predominar. Por que ela vai predominar? Porque a gente compreende a necessidade de auxiliar a outra pessoa que está à nossa volta. Por quê? Eu falo isso para vocês compreenderem da melhor forma possível. Porque lá atrás a gente estava na escuridão e a gente teve uma mão caridosa, um ser caridoso, ou dentre outros seres caridosos, que nos auxiliaram a estar no dia de hoje, estar na reflexão de hoje. Então, olha que importância. A gente não precisou somente do material, mas do espiritual, para que a gente saísse da escuridão, que a gente ainda está caminhando, porque a gente ainda é imperfeito. Isso é um processo natural. E cada vez mais que a gente chega próximo à luz, se endireita no caminho mais reto, a gente vai saindo dessa ignorância, dessa falsa ilusão que criamos lá atrás. Ele continua. A cooperação no bem é questão de palpitante de todo lugar e de todo dia. Então, o bem a todo momento ele está nos ofertando os trabalhos assim espontaneamente. Mas, para isso, a gente precisa se capacitar. Como que a gente vai se capacitar em relação a isso? Trabalhando através da nossa reforma íntima, das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, do que ouvimos, que a gente absorve as informações, através da nossa visão, através das nossas leituras salutares, das coisas que a gente assiste, e assim a gente vai filtrando e trazendo as lições para o nosso dia a dia. Quanto mais a gente se capacita, mais serviço aparece à nossa volta. Então, Deus, ele a todo momento, ele vai nos dar situações para que possamos trabalhar e agir em cima desse bem. Basta a gente também estar disposto. Estar de braços abertos, coração aberto, de mente aberta, porque a gente está aqui para nos transformar e também, através da nossa conduta, transformar todas as pessoas que estão à nossa volta. Lembrando também uma coisa muito importante, que essas transformações começam dentro do nosso lar, os nossos entes queridos, que são os mais difíceis, são os nossos famosos algozes de outras vidas. Por que eu falo isso de uma forma bem simples, para que possamos compreender? Porque se a gente consegue trabalhar essas transformações dentro do nosso lar, na parte externa da nossa vida, na parte de fora, as coisas ficam muito mais fáceis, porque a gente consegue compreender as ações das outras pessoas e a gente consegue trabalhar isso da melhor forma possível. A gente consegue abranger esse amor fraternal muito mais às pessoas que estão à nossa volta. Então, lembrando, a transformação começa dentro de nós e dentro do nosso lar. Certo? Aí ele continua. Qualquer homem é suscetível de fornecê-la. Olha só. Então, qualquer pessoa pode ser um instrumento do Senhor. Basta querer, basta aceitar essa fase de aprendizado. Não é somente o mendigo que
que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência, a família em que acrisalamos as conquistas de virtude, o vizinho, o nosso irmão, em nossa humanidade, é a oficina de trabalho que nos assinala o aproveitamento individual no esforço de cada dia. Então, como eu disse anteriormente, começa dentro de nós a transformação, dentro do nosso lar. Isso cresce para a comunidade que está à nossa volta. Depois da nossa comunidade que está à nossa volta, cresce para a humanidade. É assim que a gente vai saindo da escuridão, vai saindo da ignorância. Mas lembrando que esse processo é longo, não é da noite para o dia. Então, se a gente consegue acertar hoje, ótimo. Se a gente não conseguir, ótimo do mesmo jeito, porque é assim que a gente vai crescendo, com os erros e os acertos. Por isso que a vida ela tem os seus altos e baixos. E quando a gente estiver na parte de cima, a gente consiga manter o equilíbrio, manter estar em sintonia, e quando a gente estiver na parte de baixo também, nas dificuldades mais difíceis, a gente consiga manter a serenidade, um coração tranquilo, uma mente aberta, ligada à espiritualidade, ao nosso Criador, e a gente consegue lidar da melhor forma possível, e a gente vai vivendo até sair dessa linha tênue, né, de aprendizado, e a gente vai passar por novos aprendizados da vida. Então, sobrevindo o momento de repouso diurno, cada coração pode interrogar a si próprio quando a qualidade da sua colaboração no serviço, nas palestras, nas relações afetivas, nessa ou naquela preocupação da vida comum. Então, muito importante essa reflexão desse trecho, porque quando a gente vai nos deitar para descansar o nosso corpo, a gente tem que tirar um tempinho, uns 5 ou 10 minutinhos do nosso tempo e fazer as reflexões do dia. Lembrando que, se eu fiz uma coisa boa, isso é válido, então maravilha. Então vou potencializar essa atitude boa que eu realizei hoje para que eu consiga manter no outro dia. E se eu não conseguir fazer nenhuma coisa boa ou fiz alguma coisa ruim, que eu possa guardar essa informação e trabalhar para a correção dessa imperfeição, né? Então, a gente já tem as virtudes dentro de nós, a gente precisa exercer essas atitudes para que elas floresçam dentro de nós e assim a gente consiga mostrar as nossas qualidades e corrigir os nossos defeitos. É assim que segue a vida, de uma forma bem simples. É que a gente complica muito, a gente raciocina muito. A gente acha que quem comanda o nosso corpo, as nossas ações, são o nosso cérebro. Não são o nosso cérebro, são o nosso espírito. Por ser um espírito imortal, ele carrega em sua essência várias imperfeições adquiridas no passado. Então, ao longo do processo da evolução, a gente escolhe uma imperfeição e vai corrigindo, assim por diante, até se livrar de cada uma delas. Certo? Então, tenhamos cuidado contra as tristezas e sombra esterilizados. Má vontade, queixas, insatisfação, leviandades não integram o quadro dos trabalhos que o Senhor espera de nossas atividades no mundo. Então, essas imperfeições, por assim dizer, elas não se enquadram nos trabalhos divinos. Reclamar não adianta nada. Se reclamasse, adiantasse alguma coisa, o mundo já estaria resolvido em todas as coisas, mas não é assim que funciona. Lembrando que reclamar, a gente clama 2 vezes para que aconteça piores as situações, as coisas. Então, reclamar não adianta. A gente tem que serenar, que é uma coisa difícil, acalmar a nossa mente e buscar através das orações, através de bons pensamentos, a pedir ajuda à espiritualidade de luz, para que possamos conduzir a nossa vida da melhor forma possível. E assim a gente vai nos modificando, certo? E por fim, ele nos diz: mobilizemos os nossos recursos, né, com otimismo. E não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho que contribui com alegria. Olha que mensagem, hein? Então,
que todo momento de desespero, que todo momento de angústia ou de aflição, que a gente possa encontrar um cantinho mais tranquilo, mais calmo, que a gente possa elevar os nossos pensamentos a Jesus, pedindo as orientações aos nossos irmãos espirituais, ao nosso irmão Jesus, a Deus, para que possamos conduzir a nossa vida aqui na Terra. E assim a gente consegue doar, contribuir com alegria todos esses ensinamentos que Jesus nos deixou lá atrás. E assim a gente consegue nos modificar as pessoas que estão à nossa volta. E quando a gente vê, o nosso mundo estará transformado num mundo mais alegre, mais feliz, mais bondoso, e todos nós viveremos em paz, certo? Essa é a reflexão no dia de hoje. Espero ter informado com vocês aí tudo certinho, que vocês tenham guardado essas informações. Para quem quiser novamente fazer a releitura desse capítulo, é o capítulo 58, Contribuir, ok? Então a gente vai para a nossa segunda etapa, que é a mais importante também. A primeira é a nossa palestra, que a gente adquire os conhecimentos evangélicos e assim a gente consegue contribuir aí com vocês, certo? Então, novamente, para quem se sente confortável, feche os olhos. E para quem não se sentir, continue com os olhos abertos, mas com os pensamentos ligados a Jesus e a Deus, certo? E assim, com muita alegria, com muito amor, vamos imaginar que estamos pintando um quadro novamente. E esse quadro, a gente vai pintar um céu azulado, um sol brilhante, que ilumina todo o ambiente. E assim a gente consegue pintar as areias de uma praia, as águas do oceano de um azul bem clarinho. E nessa sintonia a gente consegue já ouvir o barulho desse mar que a gente está pintando. Quando a gente menos espera, a gente se encontra dentro do quadro. A gente vai caminhando pela praia, sentindo areias nos nossos pés, a água batendo nos nossos tornozelos. A gente vai caminhando devagarzinho, sentindo a brisa do mar, ouvindo o barulho das ondas. E assim, os nossos irmãos espirituais se encontram na nossa frente. Todos eles agradecem a presença de cada um de vocês com muita alegria, com muito amor, com muita compaixão. Ofertam abraços aconchegantes, sorrisos sinceros, transmitem luz para o nosso coração, para os nossos pensamentos. E assim, cada um deles fica postos nas nossas laterais, né? Um do lado direito, outro do lado esquerdo, um na frente, outro atrás, e a gente vai caminhando e conversando. E nesse exato momento, ele pede para que possamos sentar em uma pedra que está próxima à água, que dá acesso para a gente ficar sentado e colocar os pés sobre a água para a gente sentir esse mar, essas ondas. Nesse exato momento, nosso querido Mestre Jesus vem caminhando na nossa frente com muita alegria, com muito amor, com muita compaixão. A gente vai sentindo com todo o amor, com todo o aconchego, a presença do Mestre. A gente vai ligando os nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus. E aos poucos a gente vai sentindo, saindo do nosso corpo físico, todas as dores,
todas as angústias, todas as aflições. Vai limpando tanto do nosso corpo físico como do nosso corpo espiritual. Ao mesmo tempo vai tirando dos nossos corações físicos e espirituais todos os todos os sentimentos ruins. Vai tirando o ódio, o rancor, o desejo ruim pelo outro e por si mesmo. Vai limpando os nossos pensamentos, de todo pensamento negativo, destruidor, de desânimo. E assim, o nosso querido Mestre Jesus nos pede, com toda a calma, que possamos sentar na beira da praia, deixando que a água tome conta do nosso corpo e assim, aos poucos, a gente vai sentindo que o nosso corpo vai ser reenergizado, tanto o corpo físico como o espiritual. As dores não existem mais, os sentimentos que estavam dentro de nós, cultivados por nós mesmos, está cheio de amor, de alegria, de compaixão, de fé, de ternura, assim como os nossos pensamentos, que se fortaleça cada vez mais com o Criador, com Jesus, e Ele nos oferta mais essa mensagem, que a qualquer dificuldade que tenhamos, que possamos ligar os pensamentos a Jesus e a Deus, pois em nenhum momento estamos sozinhos. Podemos estar sozinhos fisicamente, mas espiritualmente temos os cuidados espirituais dos nossos mentores, de Jesus, de Deus e de toda a falange do nosso querido Mestre Jesus. E assim Ele vai nos indicando que esse fortalecimento nos liga cada vez mais a Jesus, a Deus, o nosso Pai, e que possamos seguir tranquilos na fenda da transformação da nossa conduta moral, intelectual e espiritual. Jesus nos dá a mão, nos levanta da água, e assim Ele diz: sigam em paz para os seus lares, e quando estiver em casa, partilhe todo esse amor, todo esse carinho a todos que lá habitam. E por onde vocês andarem, vocês deixem um pouquinho de bondade a cada uma das pessoas que encontrarem nos seus caminhos. E assim, os nossos amigos espirituais vai nos conduzindo de novo para a próxima tela, da onde a gente entrou. Chegando próximo, os nossos irmãos e irmãs se despedem com muita alegria, com muito amor, com muita compaixão. E assim a gente atravessa a tela pintada por nós mesmos, com muito amor, com muita alegria e com muita compaixão. Nos nossos lares, sentimos em paz, sentimos em harmonia e com muito amor. E assim, ao mesmo tempo que a gente já estava recebendo tratamento, a equipe espiritual já fluidificou nossa água, colocando os remedinhos necessários para que possamos tomar. E iremos consumi-la após o término da palestra. Agradecemos novamente a Jesus e a Deus por esse momento de cuidado. E assim caminhamos para a doação das nossas vibrações, dos nossos sentimentos verdadeiros, dos nossos pensamentos sinceros. E nessa sintonia vamos doar o nosso amor, o nosso carinho, a nossa paz a todo o nosso planeta Terra, a todos os dirigentes políticos de todas as nações. Recebam o nosso discernimento, a nossa sabedoria, o nosso amor.
A todos os irmãos e irmãs que se encontram encarcerados fisicamente e espiritualmente, recebam o desejo de transformação da sua conduta moral, intelectual e espiritual. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nos leitos dos hospitais, recebam a nossa resignação, a nossa fé, a nossa esperança e a nossa paz. A tantos outros irmãos e irmãs que se encontram nos asilos, nos orfanatos, nas casas de recuperação, recebam a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa fé e o nosso amor. Aos queridos irmãos e irmãs que se encontram nas ruas, recebam a nossa paz, a nossa fé, a nossa alegria e o nosso amor. A todos os dirigentes religiosos de todas as crenças, recebam a nossa sabedoria, o nosso discernimento e o nosso amor. E assim, humildemente pedimos ao Criador que faça transbordar do nosso coração, da nossa mente, todas as virtudes, que cada dessas virtudes contagie cada canto da nossa casa, fazendo-se assim um lar de Cristo. Deixamos em aberto amor, carinho, compaixão, alegria, a espiritualidade para levar onde for mais necessário. Mais uma vez, agradecemos a Jesus e a Deus por essa doação, por essa contribuição, com muita alegria a todos eles. Nesse momento, vamos caminhando para o encerramento, agradecendo a Jesus e a Deus pelas reflexões no dia de hoje, pelos ensinamentos evangélicos, que possamos estar aqui na próxima palestra, que será realizada no domingo, nas próximas semanas também, que possamos estar transformados, renovados, que possamos ser esses servos de Jesus com muito amor, com muita alegria e com muita compaixão. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom, né? Muito bom quando a gente entra em sintonia com a espiritualidade, com o nosso mestre, né? Com os nossos mestres. A gente consegue doar todo esse amor, todas essas virtudes que existem dentro de nós, certo? Agradeço mais uma vez pela presença de vocês. Espero que vocês guardem essas reflexões e utilizem para a transformação de cada um. E assim a gente vai se tornando uma pessoa melhor, ok? Deixa eu dar mais uma boa noite aqui para o pessoal que adentrou, que eu esqueci. Deixa eu ver se eu esqueci de alguém. Maria do Carmo, seja bem-vinda. Agradeço a presença. Esther Maia, seja bem-vinda. Patrícia Siqueira, seja bem-vinda. Pessoal mandando as suas vibrações, seus emojis de amor e carinho. Isso aí. Edinalva, seja bem-vinda. Querida Terezinha Nunes, seja bem-vinda. Cida Blanco, seja bem-vinda, minha querida. Certo? Agradeço mais uma vez a oportunidade. Que vocês tenham um ótimo final de semana. Também uma ótima semana. Que vocês possam estar aqui na próxima palestra também, ok? Boa noite, Liliane Fernandes. Seja bem-vinda também. Um beijo no coração. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Oi, Ju. Tchau.